Aleluia. Deus é bom. Pode assentar no seu lugar. Eu gostaria de começar em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Pode colocar na tela. A criança que ficar quietinha vai receber o Espírito Santo. Mas tem que ficar bem quietinha. Fala para o seu coleguinha, fala, não me atrapalha. Abacuque capítulo 3, no versículo 2, preste muita atenção, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra da tua misericórdia. Existem algumas coisas sobre avivamento aqui nesse texto. Primeiro, avivamento é Deus cessar a ira. Por isso que os avivamentos, por tradição, normalmente, eles sempre vêm no pior momento do mundo. E por regra bíblica e regra histórica, o pior momento do mundo é sempre o melhor momento da igreja. Quando nós vamos analisar algumas coisas sobre avivamento na Bíblia, nós percebemos que avivamento é uma obra de Deus ao decorrer dos anos. Em algum lugar onde estava operando a ira de Deus, em algum lugar onde estava operando a ira, ou o caos, ou coisas similares, só serão interrompidos com avivamento. É isso que o profeta disse. Senhor, aviva a tua obra, vírgula, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Avivamento é a maior expressão de Deus, da misericórdia a um povo. Preste muita atenção. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é avivamento. E no Brasil nós temos uma cultura de entendimento de avivamento bem diferente de alguns outros lugares. Então, por exemplo, o brasileiro pensa que avivamento é movimento, ou avivamento é alguma reunião de um evento. É claro que avivamento vai produzir grandes movimentos. É claro que avivamento vai produzir grandes eventos, é inevitável. Catherine Kuma, quando chegou no Canadá, viu uma fila do aeroporto até o estádio aonde ela ia pregar. É inevitável. O avivamento por si só, ele se anuncia e as pessoas estão sedentas. Então ele vai sim produzir grandes concentrações. Mas gente, pense bem, o termo avivamento já na Bíblia indica que ele não vem de uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa, mas o motivo pelo qual trouxe avivamento não é uma coisa boa. Avivamento, a ideia de avivamento na Bíblia é um corpo em estado de putrefação, decomposição, sendo reavivado. Todos os textos de avivamento na Bíblia mostram que Deus teve que intervir a imoralidade, Deus teve que intervir a algum tipo de apostasia. Eu costumo dizer que avivamento é a bala de prata de Deus na apostasia. Deus só trouxe avivamento quando alguma coisa na sua igreja, de forma geral, não está bem. Um dos maiores sintomas que nós precisamos de avivamento é quando o nível de moralidade de uma nação está lá embaixo. Quando o nível de moralidade está completamente descompensado, só um poderoso avivamento para mudar uma nação nesse tipo. Avivamento é uma obra de Deus. Avivamento não é uma obra do homem. Avivamento não é um movimento de Deus para o mundo. Evangelismo é uma obra da igreja para o mundo, e avivamento é uma obra de Deus para a igreja. E Deus só vai avivar um povo que estava perdendo o primeiro amor. A própria palavra avivamento nos mostra isso. Olha os textos, todos os textos de avivamento na Bíblia falam de aviva a tua obra, ó Senhor.
Aviva teu povo, ó Senhor. Aviva tua igreja, ó Senhor. Avivamento é o mover de Deus literalmente com a igreja. Irmãos, eu acredito de uma forma muito sensível que a igreja brasileira precisa de um avivamento urgente. E que se nós não vivermos um avivamento tão logo, veremos um sepultamento. Se nós, igreja brasileira, não recebermos da parte de Deus um derramar sobrenatural, não resistiremos à apostasia, não resistiremos à teologia liberal, não resistiremos à hipergraça, não resistiremos, não. Veja, nós estamos numa febre de teologia satânica. Então você já tem pastores ensinando horóscopo. Você já tem pastores, veja, é só você olhar o nosso nível de relacionamento doutrinário, espiritual que nós temos nessa nação. Se nós, escute bem o que eu vou te dizer, se nós não vivermos um avivamento, nosso futuro será como na Europa. Já vai para 3 séculos que a Europa não vive um avivamento. E a geração que não vive um avivamento se perde. A ideia bíblica de avivamento ou de manifestação do poder de Deus de forma genérica ou em massa, vem justamente para que uma geração não se perca. Deixe-me te contar isso de uma forma mais simples, preste muita atenção. Esse texto de Abacuque, aviva a tua obra, Senhor, ao decorrer dos anos. Você percebe que Abacuque está deixando claro que avivamento é uma coisa geracional. Abacuque está deixando claro que à medida que os anos passam, Deus vai repetindo o seu mover. Ou seja, de quando em quando haverá tempos de avivamento. E em uma dessas, Jesus volta. Mas nós temos outros textos também que mostram que o avivamento é geracional. Por exemplo, Amós capítulo 8, no versículo 11. Você vai ver que o profeta Amós mostra que nos últimos dias Deus iria enviar sobre a face da terra fome e sede. Olha que coisa interessante. Antes de você se alimentar de Deus, da presença de Deus, você também tem que se alimentar da fome por Ele. Olha, observe esses textos, o que eles têm de em comum. O profeta Amós diz, nos últimos dias derramarei fome e sede sobre a face da terra, mas não de comida ou bebida, mas da minha presença, diz o Senhor. Nós também chegamos em Joel 2:28, e mais uma vez nós temos um termo escatológico. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Por mais uma vez você pega o termo geracional para explicar um avivamento. Agora olha que interessante. Em Atos capítulo 2, também a partir do versículo 29, o apóstolo Pedro vai dizer quais as mesmas coisas que Joel, que Amós e que Abacuque. Ele diz assim, depois do Espírito Santo ter sido derramado, o apóstolo Pedro diz assim, olha, o que vocês estão vivendo agora, preste atenção, aí colocou o 2 e o 29, 2 e 39. Ele diz, o que vocês estão vivendo agora não é somente para vós. Olha, presta atenção nos termos. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é para vós, é para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos, e todo um povo distante de nós, e todo aquele que o Senhor chamar. Olha o que Pedro está dizendo. Enquanto Deus estiver salvando gente no mundo, haverá avivamento. A palavra de Pedro é: todo aquele que o Senhor chamar. Veja, olha como é interessante. A cada geração, Deus chama novos filhos. Se esses filhos não viverem o avivamento do passado, eles vão se perder no futuro.
O que é um poderoso avivamento? Nós temos por base de um poderoso avivamento Atos 2. O derramar do Espírito Santo. Entendemos pelo apóstolo Pedro que diz que toda geração que não viver um Pentecoste, não viver um avivamento, ela vai se perder. Na Europa hoje, lá tem faixa nas igrejas escrito assim: Dead Church, igrejas mortas. Sabe o que eles fazem lá na Europa? Eles vão na igreja, bebem, trocam os drinks, lotam a igreja e vão à igreja para se despedirem da igreja. Bebem, ficam bêbados, se despedem, vão embora e nunca mais voltam, e aquela igreja fecha. Como que começou essa desgraça na Europa? Teologia liberal, hipergraça, aceitação. Nós estamos vivendo algo no Brasil preocupante, que nenhuma teologia mais pode mudar o que está acontecendo. Ninguém muda seu povo mais de púlpito. O povo vem para a igreja, sua igreja, pastor. Ele vem para a igreja, já vem ouvindo uns 4 no YouTube. Ele chega na igreja, ouve você pregar, e vai para casa ouvindo outro no YouTube. E ele chega para você e diz o seguinte: pastor, mas eu ouvi isso, eu acho que o senhor está errado. Você pergunta, de quem que você ouviu? Ele ouviu de uns 5 na internet. Significa que os pastores hoje encontram um problema muito grande para ensinar seu povo. Porque esse povo está ouvindo 4, 5 linhas de teologias diferentes do pastor dele. O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é o lugar onde está tendo um derramar poderoso do Espírito Santo. É o lugar onde nós temos pessoas com profundas experiências com Deus. É um lugar onde tem uma cultura poderosa de oração. É um lugar onde tem uma cultura poderosa de jejum. Porque vou te dizer, irmão, de bom pregador a internet está cheia. O que acontece é que tem um monte desses, a maioria talvez, que não querem saber nada de oração. Muito pelo contrário, vão lá, dissecam seus ensinos falando contra oração, jejum. Eu sou o maior fariseu do Brasil, né? Na boca de alguns. É impossível, irmãos. Avivamento é uma necessidade urgente para essa nação. E uma das máximas para o avivamento ser derramado é o caos. Avivamento vem do amassar de Deus a um povo. Da uva amassada que se faz vinho. Do trigo amassado que se faz pão. Da rosa amassada que se faz perfume. E é do azeite amassado, da azeitona amassada, que se faz o azeite. Evan Roberts, um garoto de 16 anos de idade, chegou na igreja e viu o pastor dele de joelhos e orando. E a oração do pastor dele era: quebra minha vida, Senhor. Quebra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. E Ivan queria conversar com o pastor. Ele tinha 16 anos. E o pastor demorava naquela oração: dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. E não parava. Quando deu umas 3 horas, Evan Roberts decidiu não continuar e foi embora para casa. No outro dia, Ivan voltou na igreja e disse: agora eu consigo falar com o pastor. Quando ele chega, o pastor dele estava de joelhos dobrados, no mesmo lugar que estava ontem, fazendo a mesma oração: dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida. Passou alguns minutos, o pastor se levanta e vê Ivan sentado no banco e diz: Ivan, o que você está fazendo aí? Ué, pastor, estou te esperando. Você está me esperando? Por quanto tempo? Ele disse: 24 horas. Como assim? Não, Ivan, não tem 24 horas. Pastor, eu vim aqui ontem, o senhor estava orando. O senhor foi para casa
ontem? Ele disse, não. Só foi para casa hoje? Ele disse, não, acho que nem precisa. O pastor tinha orado 24 horas sem perceber. Aquilo mexeu tanto com Evan Roberts, assim, foi tão chocante para ele essa história, que Evan foi para casa e o Espírito Santo falou para Evan, se você fizer a oração do seu pastor, eu lhe darei 100 mil almas em 2 anos. Detalhe, o país de Gales tinha 100 mil habitantes. Isso foi em 1904. Ivan foi para a igreja, dobrou o joelho onde o pastor dele dobrava e começou a orar, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Em inglês é quebranta-me. A ideia da oração de Ivan e do seu pastor é essa: Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Então, quando Deus falou com Evan Roberts, falou com o seu pastor, Evan, eu vou trazer um avivamento sobre o país de Gales, e eu quero que você ore muito. Para quê, senhor? Para o avivamento vir? Não, o avivamento vir com você ou não? Eu quero que você ore muito para não atrapalhar quando ele vier. E Evan começou a orar. Daqui um pouco ele reúne 15 jovens. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida. De 15 vai para 50. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida. Eu vou acelerar aqui os números. Depois já são 500 jovens orando. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida. Agora já são mais de 500. Vocês não podem ficar dentro da igreja, vão para o pátio da igreja, se reunindo em horas. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Agora já são 5 mil. Dobra o país de Gales, Senhor, dobra o país de Gales, Senhor. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra. Agora são 10 mil jovens orando nas ruas do país de Gales. Traga a Inglaterra rendida a Ti, Senhor. Traga o país de Gales rendido a Ti. Dobra-nos, quebranta-nos, irmãos. Em 10 meses, não foi 2 anos. História. Em 10 meses, o garoto O avivamento de Gales foi tão sobrenatural que os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha crime para julgar. As cadeias abriram as portas, não tinha criminosos. As casas de prostituição fecharam as portas, porque não tinha clientes e nem funcionários. Os bares, os pubs fecharam as portas, porque o povo abandonou a bebida, abandonou o tabaco. O país de Gales foi rendido a Cristo. Em 10 meses, os estádios lotavam, porque nenhuma igreja cabia ao povo. Pense bem, vocês têm aqui 500 mil habitantes. Se a metade, 50% de Maringá, se voltar ao Senhor, não tem uma igreja que caiba. Eu tenho profetizado, o Espírito Santo tem me mostrado, e então quando eu estou em meu período de oração, eu tenho visto igrejas enormes e filas enormes de pessoas querendo entrar. Lá no país de Gales, em dia de jogo da seleção inglesa, a histórico de dias de jogos da seleção inglesa, que jogadores ingleses não conseguiram jogar, porque estavam na reunião de avivamento com o menino Evan Roberts, estavam tão cheios do Espírito, suas pernas tremiam, seu corpo tremia, e não conseguiam jogar. Em dia de jogo de futebol da seleção inglesa, o estádio ficava vazio. E em dias de culto e reuniões de oração de Evan Roberts, todos os estádios da cidade lotavam. As pessoas andavam pelas ruas orando em línguas. Os garçons oravam em línguas. Os donos dos restaurantes oravam em línguas. Então eles colocavam uma placa bem
grande nos estabelecimentos, ao meio-dia dizendo, fechado para oração, voltamos depois das 14. O país inteiro desenvolveu uma cultura de amor ao Espírito Santo, uma cultura de avivamento, e aquilo, gente, presta atenção, foi um avivamento de apenas 10 meses. Da Holiness Church, e ele pega aquilo, ainda ele não era batizado com o Espírito Santo, e como eu te disse ontem, todo avivamento é um avivamento de batismo com o Espírito Santo, igual ao Pentecoste. O irmão William Seymour voltou para Los Angeles, e começou a pregar avivamento e batismo com o Espírito Santo. Um dia ele falou na igreja que ele era pastor, Holiness, pregou o avivamento, ele morava na casa pastoral, na parte de trás da igreja, e ele saiu para fazer compras. Quando ele voltou, havia um cadeado na casa pastoral e na igreja, e as malas dele estavam jogadas no chão. A igreja mandou o William Seymour embora. Deixe-me te dizer uma coisa, ainda que você esteja ouvindo algo sobre avivamento, ainda que você esteja ouvindo algo sobre derramado do Espírito Santo, ainda que, como uma menina disse, pastor, eu estou chocada, por esse adulto falando, eu estou chocada com o que eu recebi ontem. Ainda que tudo seja uma maravilha, há muita gente que não quer. Vai por mim. Então o irmão Seymour pegou a mala dele, sem saber para onde ia, mandado embora da igreja, porque estava pregando o batismo com o Espírito Santo, com a evidência em línguas. Só tem um problema, ele mesmo, o irmão Seymour, não orava em línguas. Um casal de uma rua chamada Bonnie Bryan, pega o irmão Seymour, leva para a casa deles e diz, olha, a gente sente que tem algo muito poderoso no que você prega, fica aqui em casa. Na primeira noite que estavam na rua Bonnie Bryan, o irmão Seymour estava noivo. A casa foi se enchendo tanto que a casa quebrou. De madeira, embaixo, caiu. Naquela noite, decidiram que iriam fazer uma reunião na rua Azusa, numa fábrica de caixão, e foram para lá. Na terceira noite que eles se reuniam, o irmão Seymour ainda não era batizado com o Espírito Santo. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi agora, então, a sua esposa. O Espírito Santo veio sobre ela. Ela não sabia cantar, não sabia tocar. Ela sentou no piano. Ela tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. O avivamento na rua Azusa, que vem do país de Gales, foi tão sobrenatural, que teve um dia que o corpo de bombeiro foi lá na igreja 18 vezes para apagar o fogo. Porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo, mas não tinha nada pegando fogo. Era o fogo do Espírito Santo. Aquele avivamento hoje é considerado, até por todos os teólogos eruditos, o maior avivamento pentecostal da história, que teve um alcance de 1,5 bilhão de vidas para Jesus. Agora entenda o que eu estou te dizendo. Avivamento é uma necessidade urgente. Ou teremos um avivamento, ou teremos um sepultamento. Toda nação que não recebeu da parte de Deus um avivamento no seu tempo, morreu. A história mostra que toda igreja, a cada 10 anos, tem que ter um derramar espiritual nela. Senão ela vai se acostumando. Gente, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A nossa nação, ela necessita urgentemente de um derramar espiritual. Pior do que não ter um avivamento é ter um avivamento cortado. Como em 1 Samuel nos mostra, no capítulo 19,
Todo mundo conhece essa história dos filhos de Eli que corromperam o altar do Senhor. E Eli não confrontava, então Deus mata os filhos dele, também mata Eli. O que nós temos aí nesse texto é que eles profanavam as ofertas. Então Deus permite que a arca do Senhor seja roubada. E surge uma frase nesse texto que é Icabode. Icabode significa: perderam a glória do Senhor. Deus quer derramar seu poder. É do interesse de Deus avivar o seu povo. É do interesse de Deus derramar o Espírito sem medida. Mas, por exemplo, o Brasil, ele já teve por 12 vezes alguns pequenos avivamentos. Em 1905, 2 missionários saíram do país de Gales. Assim como foram para Los Angeles, e teve avivamento em Los Angeles. Teve missionários que saíram do país de Gales e foram para a Índia, foram para a China, foram para a Coreia. Assim também vieram para o Brasil. Esses 2 missionários estavam cheios do Espírito Santo. E chegaram no Brasil em 1905, em São Paulo. Eles começaram a ministrar avivamento, igual o Ivan Roberts, no país de Gales. Começando falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o enchimento do Espírito Santo, falando sobre a honra ao Espírito Santo, falando sobre batismo ao Espírito Santo, falando sobre cultura de oração, cultura de jejum, ou seja, tudo que envolve avivamento. Em pouco tempo as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo com a mensagem desses 2 missionários. Pessoas caíam daqui, caíam dacolá, cheias de Deus, sendo batizadas com o Espírito Santo. Isso incomodou 2 setores religiosos: os católicos e os evangélicos tradicionais. 3 igrejas evangélicas tradicionais procurou a igreja católica e juntos, unidos, procuraram os coroné. Vocês lembram dos coroné? Igual esses de novela. E pedir ajuda para os coroné para mandar embora esses missionários. Porque as multidões já estavam se reunindo com esses missionários, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, estava embolsando ali um esboço de um grande e poderoso avivamento nacional no Brasil. Os coroné, no caso os fazendeiros, um dia se reuniram na praça da cidade e espancaram com chicote, montados no cavalo, esses 2 missionários. Os 2 missionários foram para casa com pele à mostra, sangue, mas decidiram continuar. 15 dias depois eles voltam a pregar e esses coronéis vão lá e de novo no chicote espancam esses missionários até ficar no couro vivo. Agora eles ameaçam as famílias desses missionários avivalistas. Esses missionários vão para o Chile. Quando chegam no Chile, são espancados também. Muito triste. Eles vão, sabe para onde? Los Angeles. Eles chegam em Los Angeles no final de 1905. Quando eles chegam, eles se unem dentro de uma igreja com um irmão, diácono, era diácono, William Seymour. E ali, em 1906, começa um dos maiores avivamentos da história, que é o avivamento da Rua Azusa. Aqueles 2 missionários depois vão para a Índia. Sabe o que eu vou te dizer? Explodiu o maior avivamento da história, com esses missionários que chegaram lá. Sabe, quando eu li essa história, eu chorei muito. Falei, o que aconteceu na Rua Azusa poderia ter acontecido aonde? No Brasil. Nós chegamos perto muitas vezes. Mas agora o Espírito Santo tem falado coisa nova. Deixe-me te dizer uma coisa sobrenatural. Eu tenho viajado o mundo. Eu prego às vezes fora do Brasil. Mas o Espírito Santo me falou, foca. Eu tenho algo para fazer no Brasil. Em todo lugar que você possa imaginar, tem gente profetizando sobre o Brasil. Eu conheço pregadores americanos e latinos que vieram morar no Brasil, esperando aquilo que Deus tem para essa nação. Escute o que eu vou te dizer. Toda igreja nesse país será pequena.
gente profetizando, as ruas serão cheias de gente sendo curadas, as ruas serão cheias de gente levantando mortos. Há um mover sobrenatural nessa nação que nunca aconteceu. Chegou a hora de viver o novo de Deus. Tem alguém aqui comigo? E o Espírito Santo tem dito que muitos vão tentar atrapalhar, mas não vão conseguir. Nós estamos falando de uma onda de poder avassaladora, sobrenatural, jamais vista. Eu sentei com um pastor americano esses dias, ele veio morar no Brasil. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, todo mundo na América sabe. Eles olham para nós e dizem, estamos esperando no Brasil. Esses dias eu estava pregando num congresso que tinha vários pregadores americanos e brasileiros. Os americanos sentaram. Nunca isso aconteceu. De um americano sentar para ouvir um latino brasileiro. Eles sentaram. E sabe, um disse assim para mim, todos estamos aqui para saber o que tem no Brasil com tanta profecia sobre avivamento, sobre transformação nacional, sobre transformação global. Escute bem o que eu vou te dizer. O pior momento de uma nação é o melhor momento da igreja nessa nação. Esse é o nosso tempo. As nossas mãos estarão cheias de óleo. As nossas mãos estarão cheias de unção. Um azeite poderoso de Deus para esse tempo. Tem alguém aqui que crê nisso? Tem alguém aqui que sente isso? Oh, talvez eu estou pregando aqui para um evangelista que vai ganhar 1 milhão de almas para Jesus em pouco tempo. Talvez eu esteja pregando aqui para um novo John Wesley, para uma nova Catherine Kuma. Tem alguém aqui com as mãos cheias de unção? Coisas proféticas. Deixe-me te explicar isso. Qual é a cronologia de um avivamento? Ou seja, existe uma regra entre um tempo em que teve um avivamento e outro avivamento? Bom, deixe-me te contar uma coisa. Billy Graham morreu 3 dias para 100 anos. E no dia que Billy Graham morreu, eu ainda não tinha estudado sobre essa ideia de Deus de a cada geração trazer um avivamento. Por que que eu estou muito animado com o nosso tempo? Deus sabe, minha esposa sabe, como eu tenho chorado sangue por este tempo. Deus, a minha esposa sabe as investidas malignas sobre mim. Mas eu já disse que eu morreria por essa mensagem. Mas escute bem o que eu vou te dizer. Preste atenção. Historicamente falando, todo avivamento vem no findar de uma geração. No fim de uma geração para outra. Vou te dar exemplos. Presta atenção. Quando você lê o texto de Abacuque, ele fala, Senhor, aviva tua obra de geração em geração. Quando você lê o texto de Joel, a mesma coisa. O apóstolo Pedro, explicando o texto de Joel, ele diz que toda geração viveria aquele Pentecoste. Não seria justo da parte de Deus uma geração vir sem receber o que a outra recebeu. Escute bem. Quando eu fui estudar isso um pouco mais detalhado, o que o Espírito Santo me levou foi nos 12 profetas
menores, aqueles antes de Mateus, eles não são profetas menores porque não têm importância, e eles não são profetas menores porque são pequenos. Eles são profetas menores pelo tempo de profecia deles, era curto, e pelo tamanho do livro, só isso. Eram 12 profetas. E olha só porque Deus levanta eles. Todos os 12 profetas possuem a mesma mensagem. Você viu de Abacuque? Você viu de Amós? Você vê a de Zacarias? Você vê a de Malaquias? Malaquias do início ao fim é avivamento. Joel, todos eles, Obadias, todos eles. Aí você tem profetas menores que profetizaram no exílio. Você tem profetas menores que profetizaram para Israel do Norte, com a capital em Samaria. E você tem profetas menores que profetizaram para Israel do Sul, com a capital em Jerusalém. Qual era o tempo de profecia deles? Você pega a sua Bíblia, vai estar escrito no esboço lá, de tanto tempo a tanto tempo. Faz assim. Qual era a média de profecia de cada profeta? Senhoras e senhores, variava de 75 a 100 anos. Ou seja, no final de uma geração, Deus mandava outro profeta. Em outras palavras, nunca existiu uma geração sem voz profética. Por quê? Porque uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. Então, no final de uma geração, Deus mandava outra voz profética. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Vamos direto para Atos 2. Escute bem, irmãos. Nós temos no livro de Atos quatro poderosos derramar do Espírito Santo. 4 vezes. Você tem em Atos 2. 12 anos depois você tem em Samaria com Filipe, Atos 8. O Espírito Santo é derramado, vai para lá Pedro e João, impõe as mãos e todos recebem o Espírito Santo. O mago tenta comprar a unção. Você tem Atos 14 na casa de Cornélio. Você tem Atos 19 em Éfeso. Agora preste muita atenção, escute bem. De Atos 2 a Atos 19, nós temos 23 anos. Paulo chega em Éfeso, ali ele encontra alguns discípulos, Atos capítulo 19, verso 1, e ele pergunta para aqueles discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo enquanto creram? Os discípulos não conheciam o Espírito Santo, Paulo prega para eles, eles recebem o Espírito Santo, e Paulo agora, diz a Bíblia ainda no capítulo 19, que 23 anos de Jerusalém a Éfeso. Agora, quando você chega em Apocalipse 2, você vai ver Jesus corrigindo a igreja de Éfeso. A mesma igreja de Paulo. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti o fato de vocês perderem o primeiro amor. Aconselho que volte e retornes, veja onde caiu, para que eu não venha e tire o candelabro do meio de vós. O candelabro é o símbolo do Espírito Santo. Em outras palavras, vamos contar aí, ó. De Atos 2, Apocalipse 2, 73 anos. 73 anos depois, no final de uma geração, eles perderam o fogo do avivamento. Entendeu? Não era nem sombra daquela cidade cheia do Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha ministrado. Perderam o fogo do avivamento. E Jesus vem e exorta eles e diz: volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o amor do fogo do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo, é o fervor, é a vida de oração. Por isso que eu costumo dizer que batismo com o Espírito Santo está completamente ligado ao primeiro amor. Por isso que uma pessoa tem que receber o Espírito Santo nos primeiros anos de conversão. Quanto mais demorar, mais difícil se torna, porque ela vai perdendo o quê? Vai perdendo o quê? O primeiro amor. E se ela não recebeu o Espírito Santo e demorou, o que ela precisa fazer? Pedir ao Senhor o primeiro amor, para que então ela receba o Espírito Santo.
Veja bem, 73 anos depois, a igreja de Éfeso já nem... Você viu o que os discípulos falaram no capítulo 19? Nem sabíamos que exista Espírito Santo. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, elas nem vão notar. Tem igreja que eles conseguem manter a igreja cheia, cantando, rindo e até chorando, sem o Espírito Santo. Meu irmão, no Instagram toda igreja é avivada. Alguém me disse o seguinte: pastor, como que eu sei que a minha igreja é fria? Eu falei para ele, vai numa quente. Como que eu sei que a minha igreja está vivendo um avivamento? Eu falei assim, vai em uma que está vivendo e depois venha. Irmãos, existem duas pesquisas. Eu li um livro de muitos anos atrás, um historiador das histórias do avivamento, e ele estudou os maiores avivamentos da história, e ele fez um repórter, historiador, ele fez uma pesquisa, que todo avivamento tem duas características poderosas. A primeira característica que todo avivamento tem, por isso que ele ganha muitas almas, é que conversões em dias de avivamento não se perdem. Ele está querendo dizer que 100% das pessoas que se convertem em períodos de avivamento não se desviam. Sabe o que eu percebi então? A maior estratégia de Deus para uma igreja é avivamento. Segunda coisa que ele percebeu, gente, presta atenção no que eu vou dizer, vou dar um adendo na última coisa que eu falei. Esse negócio de desviar é coisa nova. Crente antigo não desviava. Pergunta sua avó, seu pai. Nunca. Por quê? Por quê? Por que avivamento mantém o fogo? Porque a pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo. A outra coisa que ele notou, que é característica de um avivamento, presta atenção que isso é muito forte, é um aceleramento. Olha o que ele percebeu. Por que Evan Roberts ganhou 100 mil almas em 10 meses? Por que Charles Finney ganhou em 8 anos 4 milhões de almas? Por que John Wesley ganhou em 6 anos 3 milhões e meio de almas? Por quê? Presta atenção, Elias estava ali na beira do rio, Deus falou, Elias levanta e corre. Elias começou a correr e encontrou o rei com seus cavalos, a sua biga. Aquilo corria mais de 60 quilômetros. Elias correu mais que os cavalos do rei. Profeta é veloz. Quer saber se é profeta? Não é sonso. Olha o que acontece. Há um texto bíblico muito poderoso que diz assim, ó: aquele que planta alcançará aquele que colhe. Em época de avivamento, Deus encurta o tempo. Então aquilo que uma igreja demoraria 30 anos para colher, ela colhe em 2, em 1, em 3. Essa é uma das características mais poderosas de um avivamento. É quando Deus alarga as tendas. Agora, olha bem o que eu estou te dizendo. Presta atenção. Historicamente falando, tirando a igreja primitiva, que até Apocalipse a média era 73 anos. Quando você vai para a história, essa média vai mais demorada. A média de um avivamento para outro na história, todos, é de 100 anos. Eu não vou contar para você desde o início. Eu vou começar ali em 1400, você tem um avivamento com Jerônimo Savonarola, o John Hus. Por incrível que pareça, os dois foram queimados. Aí nascem os Hussitas. Em 1400 você tem um avivamento de reforma. Para que Deus preparasse a igreja para algo poderoso, Ele reforma a igreja doutrinariamente. Com Martim Lutero, com Melacto e outros. Em 1600 você tem um avivamento sobrenatural com John Bunyan, que teve 308 livros, pregou por 14 anos dentro da cadeia. Ele jogava para sua filha que ficava lá embaixo, pegava as cartas e levava para as pessoas e as multidões se convertiam.
John Bunyan, o seu livro, só não é mais vendido que a Bíblia. O livro Peregrino. Foi um avivamento sobrenatural com esse homem. Agora preste atenção. Quanto tempo? Quanto tempo, gente? 100 anos. Em 1700, acontece nos Estados Unidos o chamado Grande Despertar. Deus levanta um homem gago, chamado Jonathan Edwards. Edwards tinha tanta vergonha de pregar, que ele escrevia o sermão e lia. Então ele pegava com uma mão uma lamparina, com outro sermão, e ele jejuou e orou por 3 semanas, para pregar um sermão por título, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards então começa a pregar, e ele nem está olhando para as pessoas, ele está lendo o sermão e segurando a lamparina. Quando ele olha assim, está todo o povo no chão. Isso é chamado de o grande despertamento. Foi um avivamento de arrependimento. O povo era muito devasso, então fazem fogueiras enormes para queimar seus livros de bruxaria e desenhos pornográficos e tabacos, e jogando fora suas bebidas. A América é sacudida por Edwards. Deus também levanta seu genro por nome David Brenner. Brenner morre com 29 anos, porque ele evangelizava os índios da Nova Inglaterra, e esses índios eram canibais. Brenner disse: Senhor, me dê as almas desses índios ou tire a minha. Antes de morrer, David Brenner ganha 50 mil índios para Jesus, e batiza 50 mil índios, e depois morre. No mesmo período, na Europa, Deus sacode a Inglaterra e a Europa com 3 jovens: John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. No período da Revolução Francesa, a peste negra devastando a Inglaterra. Londres tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreram da peste. John Wesley começa um movimento de oração dentro de Londres, 8 mil casas de oração. A Revolução Francesa não chega na Inglaterra. Napoleão não consegue entrar na ilha. John Wesley vai para as ruas, junto com seus 2 amigos do Clube Santo, e começa a pregar. Eles têm um alcance sobrenatural. Veja, nessa época, de cada 10 casas em Londres, 7 era um prostíbulo. Todos os historiadores deram o cristianismo como morto na Europa. Deixe-me te dizer uma coisa: a igreja do Senhor sempre se levantará. Foi Jesus que disse: levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tome muito cuidado, irmão, falar da igreja. Você pode estar fazendo como o filho de Noé, Cã, quando viu seu pai nu, em vez de cobrir a nudez do pai, ele riu. Os crentes hoje seriam os filhos de Noé: vou mostrar que ele é pecador, vou não sei o quê. Cuidado, tem muita gente descobrindo a nudez da igreja e escancarando para todos. Isso é espírito de cão. A igreja é do Senhor Jesus. Deus cuida dessa igreja, Ele vai limpar essa igreja, e a maneira dele limpar a sua igreja é avivando ela. É um fogo purificador que queimará madeira, feno e palha. É esse avivamento que eu tenho pregado. Em 1700 Deus varreu o mundo com poder, através de Edwards, Brenner, Wesley, através de George Whitefield e através de Charles Wesley, através do Conde Zinzeldorf, Madame Guyon, irmão Lawrence, os morávios, os puritanos, os huguenotes. Em 1800, quanto tempo? Quanto tempo? Em 1800 Deus levanta Charles Finney. Charles Finney, na história, diz que ele ganhou sozinho 6,6% de toda a América para Jesus. E indiretamente, através de seus discípulos, 66%. E era ganhar assim, ó: a América era salva e batizada com o Espírito Santo. O avivamento de Finney é o que eu busco para mim. Finney estava viajando dentro de um trem gigante, lotado de passageiros. Finney estava sentado na última fileira de um vagão. Veio o cobrador,
pede as passagens, sua passagem, senhor, e carimba a passagem. Quando ele olha a passagem, Charles Finney diz: ah, então o senhor é Charles Finney. Ele não deveria ter dito isso. As pessoas levantaram seus bancos e foram até Finney e disse: senhor Finney, por favor, nós queremos o Espírito Santo. Irmão, tem uma coisa mais linda do que um homem de Deus ser lembrado pelo Espírito Santo? Há um texto bíblico sobre Israel que diz assim: vocês serão lembrados pelo nome do Senhor. Ou seja, não é pelo seu nome, não é por ser Israel, é pelo Deus de Israel. Eu acredito que o Brasil será lembrado pela terra, por ser a terra do maior avivamento da história. Eu acredito que nós seremos lembrados por aquilo que Deus vai fazer. Por isso que Deus está nos humilhando no futebol, por isso que Deus está nos humilhando na política, porque Ele quer que você seja lembrado pelo fogo dEle, por avivamento dEle, por multidões vindo a Cristo e nada mais. Não é carnaval, não é nada. Hoje eu recebi um convite dos Estados Unidos. E o pastor dizia assim: eu vou preparar para você 3.000 crianças. Eu falei: mas você quer que eu vá para pregar só para criança? Ele falou: não, para a igreja toda. Mas as 3.000 crianças estarão na igreja. Eu falei: como é que você descobriu? Ele falou assim: não sei o que aconteceu, chegou um vídeo para mim das crianças sendo cheias do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa poderosa. Eles estão cantando nossas canções. Essa canção Yeshua, ela já foi traduzida para 62 idiomas. Eu cheguei no Japão, estavam cantando essa canção em japonês. Na África estão cantando. Eles estão lendo nossos livros. Eu ouvi pregadores americanos dizendo: os Estados Unidos não têm mais fôlego. Eu disse isso lá na Europa e vou repetir: nós somos a oferta voltando a eles. Eles investiram em nós, a Europa investiu em nós, agora nós somos a oferta voltando. Oh meu Deus, eu não sei se você consegue perceber como o meu coração parece que vai explodir com essa realidade. Você tem que amar, gente. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Você tem que amar essa realidade. Você não pode aceitar um culto sem o mover do Espírito. Você tem que ter o Espírito Santo como uma cultura diária. Amar isso, desejar isso, esperar isso. As salinhas do Ministério Infantil vão ser um lugar cheio de batismo do Espírito Santo. Não há mais volta. E liberar o Espírito Santo sobre aquele vagão. Todo o vagão caiu orando em línguas. Agora vem outros vagões, vão atravessando e chega: senhor Finney, nós também queremos Espírito Santo. E as pessoas começam a se amontoar naquele vagão. O trem teve que parar, parou numa estação de uma cidadezinha. Desceram e fizeram uma fila enorme do lado de fora do vagão. E Finney começou a liberar o Espírito Santo e todo mundo caía, cheio do Espírito Santo. Quando todo o trem recebeu o Espírito Santo, veio o pessoal da cidade. E agora a cidade inteira foi batizada com o Espírito Santo. O vagão inteiro foi batizado com o Espírito Santo. E se fosse hoje, eu acho que Finney iria... Foi batizado com o Espírito Santo. E se fosse hoje, eu acho que Finney iria para o hospital com burnout. É isso que eu espero para mim. Nada menos que isso. Eu tenho dito: Senhor, põe tuas palavras na minha boca e fogo nas minhas palavras. Eu não aceito nada menos que isso. O último grande avivamento. Nós tivemos alguns avivamentos pontuais, como em Toronto, tivemos alguns avivamentos pontuais, como em Pensacola, mas o grande e poderoso avivamento, comparado ao avivamento nacional mesmo, foi na Rua Azusa, 1906. Escute bem. Eu estava indo pregar no Rio de Janeiro. Escute, agora veja bem, escute. Eu quero muita vibração com o que você vai ouvir.
Eu já estou amando, porque eu vejo aqui uma igreja muito vibrante, viva. É terrível, irmão, você pregar numa igreja morta. Tem hora que dá vontade de deixar o microfone ali e ir embora. Então, eu estava pregando no Rio de Janeiro, Billy Graham morre. O irmão que estava dirigindo o carro estava na CBN, estava assim: morre o maior evangelista do século. Um homem que ganhou 5 milhões de almas para Jesus, discípulo de Charles Finney. Tudo que ele fazia, ele citava Charles Finney. Morre. Eu chorei. Nunca vi nenhum avivalista, então eu, graças a Deus, peguei um pedaço de um grande avivalista como Billy Graham. Billy Graham acabou com o apartheid na África do Sul. Ele foi chamado para pregar na África do Sul. Ele disse: eu só vou se vocês acabarem com a segregação. Não vou. No meu culto tem que ter brancos e negros. Acabaram, gente, por causa de um homem. Billy Graham pregou em cima do muro de Berlim. 2 dias depois, o muro foi quebrado. Sabe qual é a minha oração? Oração de moleque. A minha oração é oração de moleque. Senhor, o Senhor deixou Billy Graham ter o apelido de embaixador de Cristo, né? Pois. Eu quero ser embaixador do Espírito Santo. É oração de moleque. Não sei se posso ser isso, mas falar isso do Espírito Santo para mim é uma coisa sobrenatural. É muito difícil conseguir. Eu estava dentro do carro chorando. Então eu ouvi uma voz que disse: Hernani, Billy Graham morreu. Eu disse: eu sei, Senhor. Pois é. Ele morreu 3 dias para 100 anos. E se você contar na história, quando Billy Graham morreu, sabe quantos anos estava fazendo da Rua Azusa? 100 anos. Sabe o que Deus me disse? Passou 100 anos do avivamento da Rua Azusa. Passou 100 e poucos anos do avivamento do país de Gales. Billy Graham era um remanescente. De novo, ele vai levantar novos William Seymours. Ele vai levantar novos John Wesley. Ele vai levantar novos Billy Graham. Ele vai levantar novos Charles Finney. Ele vai levantar novas Catherine Kuhlman. Ele vai levantar novas Madame Guyon, nova Aimee St. Macpherson. Ele vai levantar novos avivalistas. Você vai ver agora. Deixe-me te fazer uma pergunta. Estão profetizando aí um avivamento de 25, 30 anos. Eles, os servos de Deus do mundo que oram por isso, estão falando que a próxima década terá uma colheita de 2 bilhões de almas no mundo. Nessa profecia de 25, 30 anos, pensa cá comigo, irmão. Quem serão os avivalistas lá? Qual a idade eles teriam hoje? Entendeu? Faça a conta. 25, 30 anos. Quem serão os avivalistas? Qual idade eles têm hoje para ter daqui 25, 30 anos? Eu tenho sonhado com rostos de crianças, que eu chego na igreja, ela está ali na minha frente. Seus filhos vão ganhar o mundo. Seus filhos vão ganhar uma geração inteira. Sabe, o diabo tem preparado seus servos para influenciar e encher de demônio as crianças, mas Deus já está preparando os seus servos e servas, enchendo eles do Espírito Santo e preparando eles para uma coisa mais forte, uma coisa mais sobrenatural. Tem alguém aqui que crê? Por isso que eu estou desesperado por isso. Por isso que avivamento é uma questão de desespero. E ele, a
Avivamento é um fogo, como dizia Jeremias, que queima e você não consegue controlar. Um fogo ardendo no meu peito, que não deixa você em paz. E queima. O fogo do avivamento queima. Você pega, vem cá. Vem cá. Sempre vem alguém me ajudar aqui. Você. Há uma transferência de unção aqui nesse lugar. Fiquem aqui. Forma uma fila aí. Você é do Ministério Infantil? Vem aqui. Deixa eu queimar isso em você. Essa menina do seu lado aí. As duas, vocês duas. Ore em línguas. Yeshua, Yeshua. Não existe espectador em uma reunião de avivamento. Ou você participa, ou você recebe, ou nada acontece. Vamos, ore em línguas.
Começa a receber onde você está. O Espírito Santo está passando aqui agora e tocando, tocando, tocando. Receba o fogo do Espírito onde você está agora. Eu quero que você levante as suas mãos e comece a orar profundamente em línguas. Chame pelo Espírito agora. Chame pelo Espírito agora. Dons estão sendo entregues. Adore o Espírito Santo onde você está. Ame o Espírito Santo aonde você está. Vou pedir que o pastor Jaque, por favor, pegue os pastores que estão aqui e comece de forma pontual a liberar unção sobre muitos irmãos. Podem liberar, o pessoal da equipe vai atrás, porque alguns podem cair. Sejam cheios da unção. O fogo do avivamento está aqui. O fogo do avivamento está aqui. Eu libero unção agora, dons, um espírito de oração, o espírito de arrependimento, de santidade. Milhares de milhares.
Tem gente sendo curada aí agora. Milagres estão acontecendo aqui agora. Não esqueça, irmãos, também as crianças aqui. Levanta as mãos e ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Ame, ame. Ame profundamente o Espírito Santo. Ame profundamente o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Segura ela. Ótimo. Recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. É uma noite de transferência de unção e entrega de dons. Vai recebendo agora. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer
Você vai ficar 3 minutos contemplando o Senhor Jesus. Diga palavras a Cristo agora. Uma unção de milagres será entregue a você agora. Oh Espírito Santo, te amamos tanto, Espírito Santo. Agora escute o que eu vou te dizer. Olha para mim. Só tem uma maneira de você receber o Espírito Santo: se Jesus lhe der o Espírito Santo. Ou seja, para receber o Espírito Santo, você tem que receber Jesus primeiro. Tem gente aqui nessa noite que talvez está assim: eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, mas eu estou sentindo algo diferente aqui dentro de mim. Então, a minha pergunta é essa: quem aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus e receber o Espírito Santo? Entregar a sua vida a Jesus e receber o Espírito Santo. Aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Levanta a mão. Só não abaixa, fica com a mão levantada para eu orar. Vou pedir que o meio aqui seja liberado. Todos que querem entregar a sua vida a Jesus e receber o Espírito Santo, levanta a mão, não abaixa. Tem muita gente. Vou precisar o meio aqui liberado aqui, ó. Esse lado talvez aqui. Não abaixa a mão. Eu vou orar por você que quer receber Jesus e quer receber o Espírito Santo. Por favor, bem para lá, deixa. Vai lá, senhor. Chega bem para trás lá. Aqui também. Todos que levantaram as mãos. Gente, ainda está aqui, eu preciso liberar aqui, por favor. Todos que levantaram as mãos, eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui à frente agora, por favor, eu quero orar por você. Todos que levantaram as mãos. Aonde você está? Podem vir do seu lugar e vem aqui. Pode vir aqui. Tem muita gente vindo. De onde você está, pode chegar aqui perto de mim. Agora olhe bem o que eu vou te dizer, presta atenção. Você vai repetir uma oração comigo. E depois você vai dizer: Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. Deixa-me te falar um negócio. Quando você pedir o Espírito Santo, pode acontecer algumas coisas no seu corpo. Pode tremer, pode começar a orar uma língua, gaguejar assim e cair. Não fica assustado, que é normal. Gente, nenhum pregador vem aqui para derrubar ninguém. É tipo assim, eu vou lá naquela igreja hoje derrubar o povo. E ninguém vem aqui para cair. É que é forte demais e a gente cai. Vai fazer o quê? A unção é isso. Ninguém vem aqui para cair. É que a unção é isso. O corpo não suporta. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo vier sobre você, vai ter gente aí no meio te ajudando. Não se preocupe. Alguns vão sentir coisas diferentes no seu corpo. É normal. Tá bom? Então coloca a mão no seu coração. Toda a ministração minha, toda pessoa que aceita Jesus, eu ministro o Espírito Santo a ela na mesma hora. Essa ordem é bíblica. Diga assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram
e tudo se fez novo. Agora vamos lá, diga: Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. Segura. Aqui, rápido, aqui, rápido, rápido, rápido. Receba o Espírito Santo. Segura aí. Receba o Espírito Santo. Essa menina que está com você aí, abraça ela. O Espírito Santo está sobre ela. Isso, viu? Isso é bom demais. Atrás, abraça ela. O Espírito Santo veio sobre ela. Essa pequena também. Essa da frente aqui também. Receba o Espírito Santo. Se os pastores ou os irmãos quiserem colocar a mão também, pode colocar a mão. Toda pessoa que recebe o Espírito Santo, quando se converte, ela tem uma experiência com Deus e não se desvia. A gente tem que pegar no primeiro amor, impõe as mãos e libera o Espírito Santo a todos esses irmãos aqui à frente. Aí, ó, segura. É muito bom, gente, ver pessoas recebendo Jesus e na mesma hora recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. Segura. Receba o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, batiza, batiza. Batiza, Senhor Jesus. Essa menina, abraça ela forte. O Espírito Santo veio sobre ela. Abraça essa pequenininha aí. O Espírito Santo está sobre ela. Abraça, abraça ela. Fogo de Deus. Enquanto a gente ministra o Espírito Santo sobre quem se converte, você ajuda orando, intercedendo. Essa experiência é uma experiência para nunca mais esquecer. O Espírito Santo está sobre você, meu irmão. O Espírito Santo está sobre você. Receba ele. Corre alguém, abraça ele. Receba o fogo de Deus. Alguém abraça essa menina atrás aí. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Tudo bem, rapaziada? Choro de alegria. E enche-me de novo. Aleluia, aleluia. Irmãos, olha aqui para mim. Enquanto há essa multidão aqui recebendo o Espírito Santo, recebendo Jesus e o Espírito Santo, você vai ver que a Bíblia diz, Pedro diz: crede no Senhor Jesus, seja batizado em nome do Senhor Jesus e receba o dom do Espírito Santo. Em Atos 19:2, Paulo diz: crede no Senhor Jesus, sejam batizados em nome do Senhor Jesus e receba o Espírito Santo. Ou seja, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela tem que ser simultânea à conversão ou ao batismo. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Entendeu? E recebem. eu vejo um negócio desse, eu demoro a dormir. Eu não me acostumo. Que bom. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Muita gente tentou comprar a Bíblia e não conseguiu. Você pode comprar essa Bíblia pelo site e chega na sua casa. O site, se alguém puder escrever na tela, www.editoravem.com. editoravem.com. Lá tem todos os meus livros, tem livros de avivalistas, tem a Bíblia, e você pode comprar e vai chegar na sua casa. Essa Bíblia, ela é Bíblia dos avivalistas. Ela só funciona se você tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você vai comprar e vai ficar guardado lá. Ela é devocionária, então ela é diária. Você entendeu? Quem não ora, pega e guarda lá. Pastor Jacques, pôs lá na tela, editoravem.com.
Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu deixo aqui uma ameaça terrível. Eu voltarei.